Fala-se muito das pirâmides, mas pouco se fala do como. As pedras pesando toneladas, encaixadas com uma precisão que desafia até o corte a laser moderno, continuam sendo um enigma. Alguns engenheiros modernos já tentaram replicar as obras, usando os recursos que os egípcios supostamente tinham, e falharam miseravelmente. A verdade é que algo se perdeu, e não foi só técnica, foi uma forma de pensar o mundo e construir que escapou da nossa lógica atual. Talvez não tenhamos perdido ferramentas, mas perdido o porquê de usá-las daquela maneira. Imagine se hoje alguém dissesse que você pode levantar toneladas com vibrações sonoras. Loucura? Pois há relatos de templos construídos com blocos levitados através do som. Algo que pode parecer ficção, mas está mais presente nas tradições egípcias do que se imagina. E se pensarmos que hoje já se estuda o uso de ondas sonoras para mover objetos em escala mínima, acústica levitacional, por que não imaginar que os egípcios chegaram a algo parecido em escala monumental? Eles não pensavam em tecnologia como circuitos e máquinas. Pensavam em harmonia com o cosmos, com matemática sagrada. E às vezes, o invisível é o que move o visível. Outro ponto ignorado, o uso de eletricidade. Sim, já se questionou por que não há fuligem nas pirâmides. E os baixos relevos do chamado lâmpada de Dendera. Alguns estudiosos alternativos acreditam que os egípcios detinham conhecimento elétrico primitivo, ou pelo menos compreendiam fenômenos eletromagnéticos. Isso explicaria rituais em certos locais com propriedades ressonantes e magnetismo incomum. Não é sobre dizer que tinham Wi-Fi, mas que talvez tivessem formas de energia que hoje nem sequer nomeamos. O que mais será que deixaram para trás, escondido à vista de todos? A primeira coisa que muita gente erra ao pensar nos deuses egípcios é acreditar que eles eram como super-heróis mitológicos com cabeça de bicho por pura estética. A verdade é bem mais profunda. O Egito Antigo via os deuses como forças da natureza personificadas, representações visuais de conceitos que regiam o cosmos e a própria existência. Ra não era só o deus do sol, era o próprio sol em movimento, com suas fases, ritmos e influência direta sobre a vida. O que hoje a gente chama de energia ou vibração, eles chamavam de divindade. Não por acaso cada deus tinha uma função quase matemática no equilíbrio do universo. Ísis não era só mãe, ela era o código-fonte da maternidade, da regeneração, do vínculo entre os mundos. Anubis não guiava só os mortos, ele protegia a transição entre o físico e o espiritual, como se fosse o algoritmo que permitia a alma ser decifrada no pós-vida. Isso mostra como os egípcios criaram um sistema onde religião, ciência e natureza não brigavam, mas formavam uma única equação simbólica. Eles não acreditavam em deuses. Eles viviam os deuses, como quem sente o vento ou respeita o fogo. E há um detalhe importante aqui. Os deuses não eram fixos. Eles se fundiam, evoluíam, apareciam com nomes e formas diferentes em épocas distintas. Isso mostra que o pensamento egípcio era fluido, adaptável, bem diferente da rigidez das religiões modernas. A criação do mundo, por exemplo, tinha várias versões. Umas diziam que tudo veio do caos primitivo, outras de uma flor de lótus cósmica que se abriu sobre as águas. Tudo simbólico, tudo poético. Mas quando você começa a entender esses símbolos, percebe que a origem dos deuses também era, na verdade, uma forma ancestral de explicar o que hoje chamamos de consciência. As pirâmides sempre foram tratadas como tumbas. Mas e se essa fosse apenas a ponta do obelisco? A real função das pirâmides pode estar muito além de sepultar reis. Elas eram máquinas, cósmicas, espirituais, energéticas. A disposição das 3 pirâmides de Gizé, por exemplo,
replica com precisão as 3 estrelas do cinturão de Órion. Coincidência? Pode ser, mas quando você alinha matemática, astronomia e simbolismo em uma estrutura milenar, não parece mais tão acidental. Os egípcios enxergavam o céu como espelho da terra e construíam a terra para refletir o céu. Não era só pedra sobre pedra. Cada bloco carregava uma função, uma intenção, um posicionamento exato. Os túneis internos da pirâmide apontam diretamente para constelações específicas. Isso não era decoração, era alinhamento energético, comunicação com o divino, uma forma de canalizar o acima para influenciar o aqui. O eixo da pirâmide principal, por exemplo, aponta para a estrela Alfa Draconis, o que para eles representava o trono celeste dos deuses. É como se os faraós não quisessem apenas descansar, mas ascender ao plano onde os deuses governavam o ciclo da vida. E tem mais. A pirâmide de Quéops possui proporções matemáticas que revelam um entendimento avançado do número P e da razão áurea, muito antes de Pitágoras ou Euclides nascerem. Isso indica que o conhecimento egípcio era baseado em uma lógica universal, onde matemática e espiritualidade caminhavam de mãos dadas. Não se tratava de fé cega, mas de um saber que buscava se conectar com o cosmos por meio da precisão. Agora, se eles estavam tão alinhados com as estrelas, o que exatamente estavam tentando receber ou enviar? Os hieróglifos não eram apenas letras gravadas em pedra. Para os egípcios, cada símbolo era uma energia viva, um fragmento do mundo invisível convertido em imagem. Quando um escriba escrevia, ele não estava apenas informando, ele estava ativando aquela realidade. Um desenho de Ra, por exemplo, não era só um sol estilizado, era uma convocação do próprio poder solar. Eles acreditavam que a palavra escrita tinha o mesmo peso de uma ação feita. E é por isso que as paredes dos templos não estavam apenas enfeitadas, estavam vivas. Muitos estudiosos modernos tratam os hieróglifos como linguagem morta, quando na verdade era uma tecnologia simbólica de acesso ao sagrado. Os antigos sabiam que certos símbolos causavam ressonância no corpo e na mente, como uma senha visual para realidades mais sutis. Um bom exemplo disso são os nomes secretos dos deuses, guardados a 7 chaves, pois quem soubesse o nome verdadeiro teria poder sobre aquela divindade. Isso é mais do que mitologia, é psicologia simbólica, é o inconsciente coletivo funcionando com precisão milimétrica. O que se perde quando deciframos apenas a superfície é a alma do símbolo. Não era o olho de Horus, era o princípio do olhar divino sobre o mundo. Não era a pena de Maat, era a força da verdade que pesa a alma. Quando olhamos para os hieróglifos com pressa, perdemos a oportunidade de escutar o que está por trás deles. E isso levanta uma questão incômoda. Quantos dos nossos símbolos modernos estão vazios, enquanto os antigos ainda pulsam? Diferente do que muitos imaginam, os sacerdotes egípcios não eram apenas líderes religiosos. Eles eram cientistas, médicos, astrônomos, engenheiros e guardiões de saberes milenares. O templo era ao mesmo tempo universidade, observatório e portal espiritual. Esses homens eram treinados desde crianças para dominar a matemática sagrada, os ciclos cósmicos e os segredos da alma humana. Nada era por acaso. Até o modo como andavam pelos corredores sagrados obedecia padrões de vibração e geometria. O templo era um instrumento e o sacerdote, o afinador. Eles acreditavam que o corpo era um templo em si e que emoções, pensamentos e alimentação alteravam o fluxo energético da alma. Práticas como jejuns cíclicos, respiração ritmada e uso de sons, mantras vibracionais,
faziam parte da rotina espiritual e terapêutica. Era comum o uso de fórmulas herbais, ungüentos e até cirurgias rudimentares, guiadas por conhecimento empírico e astronômico. A medicina e o sagrado caminhavam lado a lado, porque para eles, doença era desequilíbrio entre corpo, mente e cosmos. Hoje chamamos isso de holístico. Eles já chamavam isso de vida. Os sacerdotes também estudavam e manipulavam campos eletromagnéticos, mesmo sem chamar assim. Locais de rituais eram posicionados em pontos geográficos com alta energia telúrica. Os metais, pedras e até a arquitetura dos templos amplificavam ou neutralizavam essas frequências. Imagine entrar em um lugar e sair curado só pela vibração. Para eles, isso não era milagre, era ciência esquecida. Mas será que toda essa sabedoria foi perdida? Ou será que ela só foi silenciada por aqueles que temiam o poder de quem conhecia a si mesmo? Há um silêncio ensurdecedor na história do Egito, não por falta de registros, mas por escolha de quem decidiu o que deveria ser lembrado. Muito conhecimento foi apagado, reescrito ou classificado como mito, porque simplesmente não cabia nos moldes da narrativa ocidental. Quando Alexandre, o Grande, chegou ao Egito, encontrou templos milenares, rituais sofisticados e uma linhagem sacerdotal poderosa. Mas com o tempo, tudo isso foi sufocado pela imposição de novas culturas e crenças. O passado egípcio foi convertido em alegoria, como se inteligência ancestral não coubesse nas bibliotecas modernas. A Biblioteca de Alexandria, queimada sob circunstâncias nebulosas, guardava muito mais do que livros. Ela armazenava tratados sobre astronomia, alquimia, geometria sagrada, medicina energética, conhecimentos que hoje poderiam mudar o mundo. Curioso como tanta coisa se perdeu, justamente quando novos impérios queriam reescrever o mundo à sua imagem e semelhança. O apagamento da história egípcia foi estratégico, não acidental. Porque quem controla o passado molda o futuro. E nesse jogo, o esquecimento é a ferramenta mais perigosa. Mesmo hoje, há peças que não se encaixam, hieróglifos jamais traduzidos, artefatos escondidos em depósitos, tumbas lacradas sem previsão de abertura. A arqueologia moderna muitas vezes caminha com os olhos vendados, aceitando versões engessadas. O que nos leva a uma pergunta desconfortável. Será que o Egito foi apenas um capítulo da história ou a introdução de algo muito maior que ainda não conseguimos decifrar? Mesmo sem perceber, carregamos o Egito em quase tudo o que fazemos. A estrutura dos dias da semana, o uso do ouro como símbolo de poder, a ideia de vida após a morte, tudo tem raízes profundas em práticas egípcias. Até o formato das nossas construções públicas, com colunas imponentes, nos lembra templos de Karnak e Luxor. E quer ver algo curioso? O símbolo do olho que tudo vê está estampado em notas de dinheiro, organizações e filmes. Um eco silencioso do olho de Horus, associado à visão divina e proteção. Coincidência? Talvez. Mas talvez seja apenas a memória se camuflando de modernidade. O Egito não desapareceu. Ele foi absorvido nos rituais das religiões modernas, nas capas de livros esotéricos, nas tatuagens, nos filmes de ficção. A ideia de que existe um mundo além do visível, que pode ser acessado por iniciação, conhecimento ou elevação espiritual, foi herdada diretamente dos mistérios egípcios. E mais, a própria noção de que conhecimento é poder nasceu ali, onde o saber era restrito aos sacerdotes e escribas, protegidos por símbolos e códigos. É por isso que, mesmo sem frequentar templos de pedra, continuamos a praticar rituais, só que com outros nomes. Você pode até não ter percebido, mas sua busca por propósito, sentido e compreensão é guiada por uma herança antiga. Aquela sensação de que existe algo maior
de que há uma ordem oculta nas coisas, isso não é só espiritualidade, é memória genética, cultural e simbólica. O Egito foi o início de uma jornada que nunca terminou, apenas mudou de roupa. E talvez, se observarmos com mais atenção, descobriremos que o passado nunca foi passado de verdade. Existe uma resistência silenciosa em admitir que o Egito sabia mais do que parece. Porque reconhecer isso significaria admitir que o ser humano, em algum momento do passado, foi mais conectado com o universo, a natureza e a própria essência do que somos hoje. Isso é desconfortável para uma sociedade que se gaba de tecnologia, mas sofre com ansiedade, depressão e vazio existencial. Como aceitar que uma civilização de 4.000 anos atrás possa ter respostas que ainda não encontramos nos nossos laboratórios? Mais fácil é rotular tudo como misticismo. A verdade é que existe uma elite intelectual que teme tudo o que não pode controlar. Quando o conhecimento foge das fórmulas tradicionais, ele vira ameaça. E o Egito é exatamente isso. Um convite à dúvida, ao questionamento, à reprogramação daquilo que tomamos como certo. Por isso, muitos preferem que ele continue sendo terra das múmias e pirâmides. Um cenário de filme, não uma civilização com códigos profundos sobre a natureza da realidade. Desacreditar o Egito é manter as pessoas no escuro, e no escuro é mais fácil dominar. Mas aos poucos, esse véu está se rasgando. Pessoas estão começando a olhar com outros olhos, questionar o que antes era dogma, revisitar o passado com sede de verdade. E quanto mais esse despertar cresce, mais o Egito deixa de ser um capítulo antigo e passa a ser um mapa vivo. Um guia para quem deseja entender o mundo, mas principalmente para quem quer entender a si mesmo. E talvez, ao seguirmos esse mapa até o fim, a pergunta mude de por que escondem isso para algo ainda mais perturbador. Se o Egito nos deixou um legado, ele não está enterrado sob a areia, está adormecido dentro da gente. A busca por equilíbrio entre corpo, mente e espírito, a atenção aos ciclos da natureza, o respeito por símbolos e rituais, tudo isso pode e deve ser resgatado. Não como uma cópia do que foi, mas como uma atualização de algo que continua vivo. Meditar antes de agir, respirar com intenção, usar o silêncio como ferramenta, estudar com disciplina. São práticas simples, mas poderosas, que trazem de volta essa conexão ancestral. O verdadeiro resgate começa no íntimo. Hoje, podemos usar tecnologia para acessar conhecimento que antes era guardado a 7 chaves. Podemos estudar geometria sagrada, alquimia interior, energia dos alimentos e até os ritmos do cosmos, com um clique. Mas nada disso vale se não houver aplicação. De que adianta saber que os egípcios viviam em sintonia com o tempo se você continua refém da pressa? O desafio moderno não é ter mais informação, é transformar informação em sabedoria e sabedoria em prática. É aqui que os antigos ainda nos superam. A boa notícia, ainda dá tempo de aprender com eles. Não precisamos viver em templos nem usar túnicas, mas podemos viver com consciência, propósito e presença. Podemos transformar nossa rotina em ritual, nossa casa em santuário e nossas ações em oferendas ao que realmente importa. Talvez esse seja o verdadeiro retorno ao Egito. Não geográfico, mas simbólico, porque no fundo, o que os antigos sabiam é o que a gente ainda precisa lembrar. Agora que você sabe o que os egípcios sabiam, ou pelo menos parte disso, a pergunta que fica é: o que vai fazer com esse conhecimento? Vai fechar esse vídeo e seguir a vida como se nada tivesse mudado? Ou vai olhar para sua rotina, suas decisões e até sua forma de pensar com novos olhos? Talvez o maior mistério do Egito não seja o que eles construíram, mas o que você pode construir a partir disso.
Se você sente que alguma coisa despertou aí dentro, é porque não foi só um vídeo, foi um reencontro, e reencontros pedem continuidade. Por isso, comenta aqui embaixo. Qual parte mais te marcou? Qual saber você gostaria de aprofundar? Quero ver sua resposta e vou te responder. E claro, se quiser continuar nessa jornada, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com quem precisa lembrar que o passado ainda pulsa no presente. Porque o Egito não está morto, só estava esperando alguém como você para ser relembrado.